Olá, sejam bem-vindos a mais um Devocional em Lucas e agora com uma qualidade melhor de gravação e de áudio. Espero que de alguma forma isso melhore a experiência de vocês assistindo o Devocional, a qualidade que vocês ouvem e tudo mais. Espero que seja para benefício aí do reino de Deus de fato. Dando continuidade aos devocionais, hoje nós leremos Lucas capítulo 4, versículos 38 ao 44, certo? Lucas capítulo 4, versículos 38 ao 44. Diz assim: Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta. Pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi para algum lugar solitário. As multidões o procuravam, e quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Mas ele disse: É necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus, noutras cidades também, porque para isso fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Bom, vamos dar uma passada nesse texto, falar um pouco sobre ele, né? O texto ele se inicia com uma cura, certo? A cura da sogra de Pedro, certo? Aí nos versículos 38 e 39, é a sogra de Simão, Pedro, no caso. E é interessante pensar que aqui, por exemplo, outros evangelhos citam que a sogra de Pedro estava com febre, mas Lucas cita que ela estava com muita febre. Porque é interessante que isso pode ser até mesmo um termo médico, porque Lucas era um médico. Então aí é uma curiosidade dessa passagem, e é pertinente notar que a cura dela é tão completa que Lucas menciona que ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Então é novamente Jesus cumprindo aquela profecia de Isaías que ele lê em alguns devocionais anteriores, em algumas passagens aqui para trás de Lucas, como eu falei nas semanas anteriores. É ele curando, ele libertando, é ele de fato livrando da escravidão essas pessoas, né? E aqui no caso da sogra de Simão Pedro, a cura é tão grandiosa que ela se levanta imediatamente e começa a servir as pessoas presentes naquela casa, porque também ela estava muito feliz, certo? E é interessante que no versículo 40 se diz assim: Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, né? Por que isso acontece no pôr do sol? Porque lembra, Jesus ele estava na sinagoga, ele sai da sinagoga e vai para a casa de Simão. Então provavelmente a gente está falando disso acontecer num sábado. E no sábado tem a lei de que você não poderia fazer muito esforço físico. Então as pessoas não poderiam levar os seus enfermos, segundo a lei dos fariseus e do mestre da lei, levar os seus enfermos para serem curados por Jesus antes do fim do dia de sábado, que acontecia aí ao pôr do sol, né, às 6 horas da tarde, indo para a noite, no caso. Então eles esperam o pôr do sol para começar a levar os seus enfermos a Jesus, e ele cura todos esses enfermos, né? E aí é interessante que no versículo 41 existe uma passagem que, quando eu era mais novo, eu nunca entendi direito por que acontecia isso. Porque o que fala no versículo 41? Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Eu acho essa passagem curiosa porque, quando eu era mais novo, eu nunca entendia por que Jesus não deixava que os demônios falassem que ele era o Filho de Deus. Porque ele não permitia isso acontecer. E agora, estudando e analisando melhor essa passagem com maior
maturidade teológica, é bem provável que Jesus não permitia que os demônios falassem que ele era o Filho de Deus e coisas do tipo nesse momento, para evitar qualquer explosão de movimentos messiânicos nacionalistas, né? Qualquer movimento começar a ganhar força, um movimento messiânico nacionalista ganhar força através disso. Jesus não queria ser um rebelde, ele queria pregar as boas novas do reino de Deus. Como, por exemplo, o Leon Morris, que é um teólogo que comenta essa passagem, ele diz: o entusiasmo popular teria feito de qualquer Messias um herói rebelde. E Jesus não queria isso. Lembra que nesse contexto de dominação do Império Romano, essa ideia de que o Messias viria era muito forte, mas um Messias mais político e tudo mais, que libertaria Israel do domínio do Império Romano, e Jesus não queria ser visto dessa forma. Então, provavelmente por isso que ele fala para os demônios não falarem essas coisas, né? Ele manda eles se calarem. E pode ser também que o conhecimento de Jesus não deveria vir desse tipo de criatura, né? Jesus não queria que, por exemplo, as pessoas o conhecessem através de testemunhos de demônios. Né? O que tem a ver luz com trevas? Então pode ser esses dois pontos, né? Jesus não queria que um movimento nacionalista messiânico surgisse, e também que ele não queria que as pessoas conhecessem a sua autoridade através de testemunhos demoníacos, ou mesmo através apenas de suas curas, porque as curas fazem parte do ministério de Jesus, mas elas não são o principal. E a gente vai ver isso nesse texto. O principal é a proclamação. O principal é a ampliação do reino de Deus. O principal é a cura interior que Jesus veio trazer, que é o perdão dos pecados através do seu sacrifício, que aqui ainda vai acontecer, mas hoje já aconteceu, certo? Então aqui a gente vê o próprio poder de Deus agindo através de Jesus. E é interessante que essa é a primeira vez que Lucas cita o reino de Deus, aí no versículo 43. Mas ele disse: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutra cidade também, porque para isso fui enviado. É a primeira vez que Lucas menciona o termo o reino de Deus, que vai ser uma das partes centrais da pregação de Jesus. E só uma definição de reino de Deus que eu gosto muito é do Anthony Hoekema, um teólogo holandês muito bom, que diz assim: o reino de Deus deve ser entendido como o reinado dinamicamente ativo de Deus na história humana, através de Jesus Cristo, cujo propósito é a redenção do povo de Deus do pecado e de poderes demoníacos, e o estabelecimento final dos novos céus e nova terra. Ou seja, o poder de Deus agindo no mundo, salvando os homens até seu estabelecimento final, com os novos céus e a nova terra. E nesse sentido também é pertinente mencionar a respeito de um conceito sobre o reino de Deus, que é chamado do já e o ainda não. O que isso significa? Significa que o reino de Deus já foi presente. Aqui a gente vê Jesus falando: eu tenho que pregar as boas novas do reino de Deus, né? Falando para as pessoas que queriam ficar com ele. Ou seja, a pregação vinha como algo mais importante que os próprios milagres. Os milagres eram resultado da proclamação. Ele fala: não, eu tenho que pregar as boas novas do reino de Deus. Ou seja, aqui o reino de Deus já chegou, mas ele ainda não se instalou completamente. Por isso que já, mas ainda não. O reino de Deus já está entre nós, já está nos nossos corações, mas a gente ainda não está no novo céu e na nova terra. Mas um dia a gente vai estar. Então por isso que já, só que ainda não. Esse é um conceito muito interessante que já aparece aqui. Jesus já inaugurando o reino de Deus, mas não completamente. E um dia o reino de Deus vai ser completo, certo? E aqui, por último, só é interessante mencionar a respeito de uma... Como que eu posso falar? É de uma disputa que existe entre os manuscritologistas a respeito do versículo 44 dessa passagem, né, que diz assim: continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Esse versículo ele é bem disputado porque, basicamente, no Novo Testamento existem dois grupos de manuscritos principais, que é o grupo chamado de texto recebido e o grupo chamado de texto crítico.
Existem esses dois grupos que têm alguns manuscritos, na verdade tem vários manuscritos deles, assim, que fazem parte desse grupo. E esses dois manuscritos, eles têm certas diferenças entre eles. Alguns, por exemplo, ocultam um versículo ou falam algo a mais em outro versículo. Nada dessas alterações ela prejudica, por exemplo, alguma doutrina central do cristianismo, de forma que, na minha opinião, os dois podem ser usados, né? Mas, ainda assim, é interessante comentar, apenas a título de justiça mesmo, que muitos defensores do texto recebido, que é, por exemplo, o manuscrito que a versão Almeida Corrigida Fiel é baseada, eles falam, por exemplo, que o texto crítico, o manuscrito do texto crítico, ele oculta, ele não tem várias passagens que falam claramente a respeito da Trindade no Novo Testamento, mas também convém mencionar que, ainda que seja verdade isso, que alguns versículos que tem, por exemplo, na Almeida Corrigida Fiel e não tem na NVI, existem outros versículos a respeito da Trindade no texto crítico que também poderiam comprovar a doutrina, né? Então não seria uma perca assim, a ponto de falar assim, todos os versículos a respeito da Trindade foram comprometidos ou coisa do tipo. Mas de fato existem diferenças de um ter um versículo, outro não ter e tudo mais. E nesse caso me parece que o texto recebido ele está mais preciso, porque aqui Jesus fala que aqui o texto diz que Jesus continuou pregando nas sinagogas da Judéia, enquanto que o texto crítico, por exemplo, o texto recebido, Almeida Corrigida Fiel, por exemplo, diz que ele pregou nas sinagogas da Galileia, né? E que para mim parece ser o mais correto, dada todo o conhecimento que a gente tem a respeito das pregações de Jesus e por onde ele passou. Mas pode ser também que, por usar o termo Judéia aqui, Lucas, o texto crítico e Lucas pode estar se referindo à Judéia como o conjunto geral das cidades, que sim incluiria claramente a Galileia aqui também. Ou mesmo ele pode estar falando de algo que a gente encontra bastante em João, que é sobre o ministério de Jesus, que tem forte influência na Judéia também, mas que não é visto em outros evangelhos, né? Esse ministério de Jesus na Judéia. Enfim, é algo muito técnico, que talvez não deu para entender muito, peço desculpas também por isso. Mas o que eu queria focar nesse texto, para vocês se lembrarem, né? Que o reino de Deus está inaugurado com Jesus, certo? E tem um detalhe nesse texto que eu deixei propositalmente para o final, para ver se passava despercebido para vocês, que é um detalhe que está no versículo 40. Ao pôr do sol, o povo trouxe Jesus todos os que tinham vários tipos de doença, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. É muito bonita essa passagem, porque Jesus, ele tem o poder de curar apenas com a força da sua vontade, o poder que vem do Pai, né? Apenas com a força da sua vontade, mas ele escolhe impor a mão sobre cada um desses enfermos, ter essa relação de amor e de preocupação com cada um deles, né? Ele não pensa e todos estão curados, não. Ele procura tratar individualmente de cada um. E isso é muito, muito bonito. Isso mostra o amor de Jesus pelos pecadores. Jesus, ele se importa com todos, mas ao mesmo tempo, Jesus, ele se importa individualmente com cada um, comigo e com você. Existe até um pregador que já faleceu, que eu gosto muito, que ele chama Bob Jennings, que ele diz que Jesus, ele morreria individualmente por você. Jesus, ele morre por todos aqueles que vão crer no nome de Deus. Mas, ao mesmo tempo, se precisasse, digamos assim, ele morrer individualmente por você, ele faria isso. Tamanho é o seu amor, que pode ser comprovado nessa passagem. Ele dedica
individualmente, ele se dedica a cada um. É como se ele estivesse exclusivamente à disposição da pessoa. Ele está disponível a todos nós, mas individualmente a cada um. Ele se importa com o grupo de todos os cristãos, mas ao mesmo tempo se importa individualmente com cada um. Jesus se importa com você, a ponto de aqui inaugurar o reino de Deus e continuar trabalhando nessa perspectiva de já e ainda não, para que um dia o reino de Deus esteja completo. E ele trabalha isso também individualmente, através do seu amor e do seu cuidado, que é ofertado a cada um de nós. Então nunca se esqueça disso. Jesus te ama, Jesus se preocupa individualmente com você. Da mesma forma que aqui ele cura não todos de forma geral, mas impõe as suas mãos um por um. Tamanho é o amor de Jesus por nós. Que nós possamos ser gratos por isso, ser gratos pelo reino de Deus que já está entre nós, mas ainda não está completo. E orarmos agradecendo pelo amor de Jesus, pelo amor individual que ele tem por cada um, mas também orarmos para que o reino de Deus venha e finalmente se instale completamente sobre a terra. Deus abençoe e até o próximo devocional.